gente, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas videoaulas de biologia. E a matéria de hoje eu acho muito importante para a gente entender antes da gente começar a estudar qualquer outra questão na biologia. Porque assim, biologia, a palavra bio vem de vida e logia é estudo. Então a biologia é o estudo da vida. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a origem da vida. E assim, existem diversas explicações para a origem da vida em diversas culturas. E, infelizmente, os saberes que a gente tem acesso e os saberes que são, enfim, cobrados no vestibular são da história não só da ciência, como das religiões europeias. Então, a maioria das coisas que eu vou estar fazendo referência aqui tem a ver com isso, infelizmente. Então, assim, para explicar a origem da vida, a primeira questão que a gente traz, a primeira linha de pensamento sobre de onde veio a vida é o criacionismo. E isso está fazendo muito referência a um criacionismo cristão. E a principal ideia que é levantada nessa questão do criacionismo, quando comparando a visão da biologia, é a questão do fixismo. Fixismo é a ideia de que os seres vivos foram criados tal como eles existem hoje. Então não houve a evolução das espécies. Os seres vivos foram criados como eles sempre foram. E assim, por alguma força criadora divina, que no caso é Deus. Mas enfim, você pode colocar o nome que você quiser, mas essa ideia de que o que foi criado pronto. A outra linha de explicação para de onde veio a vida é denominada panspermia ou cosmogenia. E essa é a ideia de que a vida veio para o planeta Terra a partir de outro planeta. Então ela veio do espaço. E isso é uma explicação que falaria que um meteoro veio de outro planeta que tinha vida, veio trazendo bactérias, micro-organismos, enfim, seres unicelulares simples, que então colonizaram a Terra, se reproduziram, foram evoluindo e chegaram na vida que a gente conhece hoje. Um grande problema dessa teoria é que a gente volta na pergunta, tá, mas e essa vida, como ela surgiu? Então a gente só empurra o problema com a barriga, porque a gente ainda não explicou qual é a origem da vida. A próxima linha, que foi a principal linha defendida por cientistas e por filósofos até o século XVII, é a abiogênese. A abiogênese é a crença de que a vida surge a partir de matéria não viva e, se misturando com um princípio vital que está presente no ar, faz com que as coisas se tornem vivas. Então, por exemplo, Aristóteles foi uma das primeiras pessoas a falar sobre isso, e ele falava que as folhas caíam no rio e aí, interagindo com o princípio vital, viravam os cisnes ou os patos. Existiam até o século XVII receitas que os cientistas faziam, por exemplo, receita para fazer ratos. Então você coloca uma camiseta muito suada junto com grãos em uma sala escura, deixa sozinha por 20 dias e vão aparecer ratos. Receita para fazer surgirem vermes. Você coloca uma carne dentro de uma caixa e deixa ela lá e aí depois vão aparecer ratos e vermes. Enfim, você tinha essa ideia de que a matéria não viva interagia com o princípio vital e fazia com que a vida surgisse. E isso foi o que a teoria defendida e mais bem aceita até o século XVII, quando começaram a ter pessoas a questionar isso. E aí vem a teoria da biogênese. E a teoria da biogênese diz que a vida surge a partir de outra vida. Então todo ser vivo surge a partir de um anterior. Isso é muito fácil para a gente pensar em relação aos seres humanos. Mas naquela época, por exemplo, você entender o ciclo de vida de uma mosca, que você tem a larva que vai se evoluir, enfim, é um pouco mais complicado. As pessoas não tinham tanta noção de como todas as espécies se evoluíam. A ciência estava evoluindo. Então, assim, a biogênese, ela trouxe essa ideia de que todo ser vivo surge a partir de outro. E eles tentaram fazer experimentos, assim como os abiogenistas faziam essas receitas para fazer rato e comprovavam que apareciam os ratos. Eles resolveram tentar fazer experimentos para comprovar a visão deles. Eu trouxe 2 experimentos que foram muito importantes. O primeiro é o de Red. E o Red o que fez?
Primeiro ele pegou um pote, colocou uma carne crua, deixou aberto por alguns dias. Surgiram larvas. E ele anotou que moscas pousaram na carne. E aí os abiogenistas falaram, óbvio, a carne interagiu com o princípio vital do ar, formou as larvas e os ovos. Aí ele, tudo bem, então vou pegar o pote, vou tampar, deixar tampado, depois ver o que acontece. No final, não tinha larva, não tinha ovo. Os abiogenistas falaram, claro, óbvio, o princípio vital não conseguiu chegar na carne, não conseguiu interagir, não conseguiu formar as larvas. Aí ele, não, tudo bem. Colocou uma gaze. Deixou lá, ele via que as moscas pousavam em cima da gaze. E no final, não tinha ovo nem larva na carne, mas tinham alguns ovos em cima da gaze. E aí ele comprovou, e isso foi utilizado para animais maiores, para insetos, enfim. Ele comprovou que, de fato, você não tem essa questão da origem abiogênica. Você precisa de um ser vivo gerando o outro. Só que isso não foi suficiente para convencer as pessoas de que os micro-organismos também eram assim. Depois desse experimento do Redd, as pessoas ainda eram muito convencidas de que tudo bem para seres vivos maiores, mas micro-organismos, eles surgem a partir da abiogênese, eles surgem a partir de matéria não viva. Eles não conseguiam pensar em uma reprodução desses micro-organismos na cabeça deles. A gente tem que lembrar que isso ainda era uma ideia muito subjetiva para a ciência naquela época. E foi Louis Pasteur, enfim, que fez um experimento para tentar comprovar que mesmo os micro-organismos precisavam de um micro-organismo anterior para surgir. Você precisava nascer a partir de um outro ser vivo. E o que ele fez? Ele pegou um vidro desses de químico, um Becker, sei lá, e colocou um caldo nutritivo. Esse caldo nutritivo, imagina como se fosse uma sopa. Você ferveu vários vegetais, vários legumes, várias coisas que vão dar muito nutriente e que qualquer micro-organismo que tivesse ali naquele lugar ia querer ficar para conseguir se reproduzir. Só que aí ele ferve para matar todos os micro-organismos. E aí o que acontece? Da primeira vez, ele deixa ele normal. E aí aparecem os micro-organismos no caldo. Os abiogenistas falam o quê? Claro, você interagiu o caldo com o princípio vital no ar e surgiram os micro-organismos. E aí na segunda vez, ele derreteu, porque o que acontece? O problema era que ele não podia tapar a boca do vidro. Porque se ele tapasse com algo que impedisse o ar de entrar, eles iam falar que o princípio vital não entrou. Mas uma gaze não segura o micro-organismo de passar. E aí o que ele fez? Ele derreteu o pescoço do vidro para uma forma que ele chamou de pescoço de cisne. Porque parece a curva do pescoço do cisne, enfim. E aí o que acontece? Essa curvatura exagerada fazia com que, quando o ar entrasse, os micro-organismos que eram mais pesados do que o ar, eles caíam e ficavam, ou então batiam e ficavam presos nas paredes do túnel. E aí, depois de alguns dias, não tinha nenhum micro-organismo no caldo, mas tinham micro-organismos nas paredes. E aí, foi quando ele conseguiu comprovar que mesmo com o ar conseguindo entrar e chegando para o princípio vital interagir com o caldo, não teve micro-organismo surgindo nesse caldo nutritivo quando você tinha o pescoço do cisne. E assim ele comprovou que mesmo para micro-organismos, você precisa de um ser vivo inicial para originar outro. Só que aí a gente chega no principal problema dos abiogenistas, dos biogenistas. Os abiogenistas viraram para eles e falaram: tá, ok, tudo bem, mas e o primeiro ser vivo? De onde ele veio? Porque assim, se a gente precisa de um ser vivo para dar origem a outro, qual que foi o primeiro? E aí existem vários modelos que tentam explicar de onde surgiu o primeiro ser vivo. Até porque se a gente for voltar para a panspermia, a gente só está empurrando o problema com a barriga, como a gente viu. E eu vou falar para vocês o modelo que é mais aceito e que é mais cobrado,
que é o modelo de Oparin e Haldane. Oparin e Haldane, eles foram cientistas que eles tentaram explicar como surgiu a vida na Terra a partir de coisas que não tinham vida, como surgiu pela primeira vez a vida na Terra. Então, assim, eu fiz um esqueminha, meio marromeno, sobre como era a atmosfera da vida na Terra, como que eram as condições da Terra há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, o que acontece? A Terra ela tinha uma intensa atividade vulcânica e isso fazia com que a temperatura se elevasse muito. Devido a essa elevação de temperatura, por conta dessa atividade vulcânica, os mares e oceanos, que a gente sabe que são a maior parte da superfície terrestre, aumentavam muito a taxa de evaporação. Com essa intensa taxa de evaporação, a gente tinha muitas tempestades e muitas tempestades com raios, muitas descargas elétricas. Além disso, a gente tinha também uma radiação ultravioleta muito forte, porque naquela época a gente ainda não tinha na atmosfera nem ozônio nem oxigênio. Então não existia a camada de ozônio para proteger o planeta da radiação ultravioleta. Então essas três questões são muito importantes sobre o ambiente da Terra há 4,5 bilhões de anos atrás, 4 bilhões e meio. Intensa atividade vulcânica, muitas tempestades com raios e intensa exposição ultravioleta. E do que era feita a atmosfera nessa época? Basicamente de metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Algumas pessoas falam que já tinha um pouquinho de CO2, algumas falam que não, mas isso é menos importante. E esses elementos que estavam compondo a atmosfera terrestre, conforme eles estavam sendo expostos a esse ambiente de temperatura muito intensa, muita exposição a raios, a tempestades, a radiação ultravioleta, isso fez com que esses elementos de amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água fossem se quebrando e se depositando nos oceanos. Essa quebra desses elementos fizeram com que eles se quebrassem em elementos químicos mais simples. Então você tinha nesse oceano carbono, oxigênio, enxofre, nitrogênio, hidrogênio, tudo misturado lá. E o que começou a acontecer? Eles começaram a se combinar. E se combinar e recombinar, e algumas combinações eram estáveis, outras eram mais estáveis e ficavam daquele jeito. E começou combinação, até que eles começaram a se organizar em moléculas orgânicas mais complexas, como ácidos graxos, que são a base para formar gorduras, aminoácidos, que são a base das proteínas, monossacarídeos, que são a base dos carboidratos, ácidos nucleicos, que a primeira molécula de ácido nucleico a aparecer foi o RNA. E com isso, essas moléculas foram se misturando, se interagindo, até formar o que a gente chama de coacervato. O coacervato, ele não é um ser vivo, ele não é o primeiro ser vivo, mas ele é a primeira estrutura que permite que a vida apareça. Porque o que é o coacervado? O coacervado ele é um aglomerado de moléculas orgânicas que permite que haja um ambiente interno e um ambiente externo. Que isso é os primórdios de quando a gente for ver em citologia do ambiente intracelular e extracelular. Então, esses coacervados, eles permitem que haja um ambiente interno. E se você tem um ambiente que está protegido do interno, que está protegido de toda essa loucura do planeta Terra, esses raios, esses não sei o quê, você consegue começar a ter reações internas que não estão sendo influenciadas pelo meio externo, diferentes. E você começa a conseguir ter as reações que vão um dia dar origem à vida. E quando que esse coacervado começa a ser considerado um ser vivo? Ele começa a ser considerado um ser vivo quando ele engloba uma molécula de RNA. Quando ele engloba essa molécula de RNA e ele adquire a capacidade de se replicar, a gente considera que ele é o primeiro ser vivo, que a gente chama de probionte. Uma coisa importante que a gente tem que entender desse ser vivo é que ele era heterótrofo e anaeróbio, o que significa que ele precisava de fontes externas para se alimentar, ele não conseguia produzir a própria energia como as plantas, por exemplo, e anaeróbio ele não se dava bem na presença de oxigênio.
chegou nesse probionte e depois de 1 bilhão de anos. E como surgiram outros organismos? A partir do momento que esse probionte adquiriu a capacidade de se replicar, a gente tem que lembrar que isso ainda era assim, o comecinho da vida. Ele não se replicava 100% certinho, igual, 2 cópias iguais. A taxa de mutação e a taxa de falha, a taxa de... enfim, era muito alta. E isso fez com que você começasse a ter variabilidade genética, você começasse a ter vários diferentes tipos de indivíduos. Primeiro, unicelulares. Começaram a surgir seres vivos que usavam outros tipos de reações químicas, outros processos para conseguir se manter vivos. E assim, a vida foi se diversificando e foi evoluindo ao longo de bilhões e bilhões de anos até chegar onde estamos hoje. E isso foi uma aula para a gente ter uma ideia um pouco dessa questão da origem da vida, de todas as correntes que falam, de como que vai ser mais cobrado. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente começa semana que vem com citologia, o estudo da célula. A gente vai começar a falar sobre seres vivos e como eles funcionam.